Queridos irmãos, eu gostaria de sentar junto a vocês com a palavra do Senhor, é o que me foi facultado nesta manhã e é o que nos traz também aqui, porque verdadeiramente o Senhor trata conosco, uma vez que nós somos povo do seu pastoreio, ovelhas do seu grande rebanho. E o momento chega, na hora do culto, em que começamos pela liturgia a subir o grande monte do Senhor, nos colocamos agora no topo do monte e o Senhor vai falar conosco. Então assentemos o nosso coração diante de sua palavra. Quero lhe convidar para que você abra a Escritura Sagrada no livro de Mateus, capítulo de número 16. Nós faremos leitura, irmãos, do verso de número 13 ao verso de número 20. Mateus capítulo 16, verso 13 ao verso 20. Assim diz o Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Irmãos, antes de ir para a divisão textual que nós temos aqui dessa perícope, ou desse texto, deixa eu lhes dizer algo. Nós vivemos em um momento em que, em certa medida, a cristandade como um todo, e aqui eu quero incluir as duas maiores igrejas majoritárias, tanto a católica ocidental como a ortodoxa no Oriente, e junto ao ramo protestante, não especificamente da tradição reformada, tem entrado em um conflito de identidade. Conflito esse que tem maculado, por exemplo, o que significa ser Igreja de Cristo. Ora, a identidade da igreja, ela é naturalmente observada pela Escritura Sagrada, ou seja, não se concebe o que seja igreja sem que esta instituição seja totalmente respaldada ou fundamentada pela Escritura Sagrada. Se um dos nossos pais reformadores aqui agora estivesse entre nós e a pergunta a ele fosse feita sobre o que seria a igreja, provavelmente ele apontaria pelo menos para as 3 marcas de uma igreja verdadeira. Ora, essas marcas de uma igreja verdadeira, elas também foram colocadas em documentos constitucionais e depois documentos confessionais. E nós confessamos isso. Ora, se essa agora pergunta fosse feita a nós, todos nós diríamos: uma igreja é aquela que naturalmente, sendo o corpo de Cristo, ela expõe verdadeiramente a palavra de Cristo, administra corretamente os sacramentos e aplica fielmente a regra da disciplina. Ora, é nesse aspecto que nós poderíamos definir o que é a verdadeira Igreja de Cristo. No entanto, se essa pergunta for feita à cristandade como um todo, talvez
as respostas sejam as mais variadas possíveis. Portanto, se faz necessário em nosso dia, de tanta confusão, de tanta Babel, nós podemos observar o que verdadeiramente somos, para que não tenhamos uma identidade comprometida. Já disse um certo historiador e filólogo que a partir do momento em que o cristão desconhece a sua identidade, ele tem o seu passado não somente comprometido, mas o seu futuro completamente posto em xeque. Portanto, é observando as Escrituras Sagradas, atentando para o real conselho de Cristo, que nós teremos a nossa identidade não somente firmada na verdade, mas fundamentada na palavra de Deus. Portanto, tendo dito isto, eu gostaria de ver com os irmãos, pedagogicamente, como esse texto aqui é colocado diante de nós para responder uma das mais sérias perguntas de nosso tempo. Ora, esse texto, essa perícope que está aqui entre o verso de número 13 e o verso de número 20, esses 8 versos podem ser entendidos para nós da seguinte maneira. Primeira seção, nós temos entre o verso de número 13 e o verso de número 14. A segunda seção, verso de número 15 ao verso de número 17. E a última seção, verso de número 18 ao verso de número 19, sendo o verso 20, aquilo que dentro das narrativas do Evangelho pode ser compreendido como ato de conclusão, o ato final daquilo que Cristo expõe. Então, pedagogicamente, nós poderíamos dividir esse texto da seguinte maneira. Verso 13 ao verso de número 14, verso 15 ao verso 17, verso 18, verso de número 19, e aí nós temos o verso 20 como um texto que fecha, portanto, toda essa ideia que ele transporta aqui para essa mensagem. Primeiramente, nós estamos diante de uma das mais claras evidências acerca da identidade da Igreja de Cristo. Perceba, a Igreja de Cristo, ela não é formalmente, como alguns historiadores ou biblicistas querem pensar, tendo uma identidade apenas de 2000 anos. Se você pega qualquer livro de história, raras são as exceções, você veria que a narrativa acerca do que é igreja, ela começa a ser compreendida conforme dita o livro de Atos dos Apóstolos. Dentro da nossa tradição pactual, aliancista, nós não a entendemos assim. Muito pelo contrário. A nossa ideia ou concepção daquilo que seja igreja, ela está tão somente fundamentada nas Escrituras e não em um ato histórico, ainda que ela seja uma evidência histórica. Mas ela tem a sua compreensão desde o Antigo Testamento, aliás, desde as primeiras palavras da lei. Ora, fora o próprio Deus que definiu a constituição do seu povo. E caberia, portanto, ao próprio Deus dizer ou revelar-se a nós do que ela verdadeiramente é constituída. Para que nós não pensemos que a igreja tem um fundador meramente humano, mas que possamos observar que as fundações da igreja estão estabelecidas em princípios eternos, princípios bíblicos, e o próprio Senhor é a sua base e estrutura. Ora, quando nós lemos Efésios capítulo número 4, nós concebemos a concepção do que verdadeiramente é o povo de Deus, o corpo de Cristo. Veja, o corpo do Redentor, o corpo pactual. E nós fazemos parte desse corpo. Agora observemos como Cristo se coloca ao mundo e como ele dá diante de seus discípulos, diante dos seus apóstolos, a concepção daquilo que verdadeiramente somos e como ele desnuda diante dos nossos olhos a nossa identidade. Então, primeira seção, verso de número 13 ao verso de número 14, nós temos a seguinte proposta. Diz assim:
Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Observe bem. Capítulo 14, 15 e 16, aqui do livro de Mateus, Cristo começa a expor o Evangelho. E nessa exposição do Evangelho, note claramente que ele sempre faz isso diante dos seus apóstolos, a tal ponto que nós chegamos no capítulo de número 16, e eles estão em peregrinação, e aqueles da falsa religião judaica, aproximando-se dos verdadeiros discípulos de Cristo, começa a lhes a cobrar que Cristo verdadeiramente se mostre a eles. E o pedido é factual. Ora, dá-nos uma palavra, mostra-nos ou revela-nos algum tipo de sinal. Só que nenhuma palavra lhes era dita. E quando anunciada publicamente, Cristo verdadeiramente falava por parábolas. Naquilo que se cumpria o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, para que, vendo, não o percebessem, ouvindo, não entendessem. Ora, não adiantaria de nada daqueles homens cobrarem do Redentor algum tipo de revelação. Ora, tal feito só seria manifestado entre o seu próprio povo. Bem disse Ecolampádio, um dos grandes reformadores do século XVI, que Deus tem uma única preocupação: dar-se a conhecer ao seu povo, dar-se a revelar-se ao seu próprio povo, fazendo isso imediatamente ou excepcionalmente pela sua palavra, ordinariamente ao seu povo, para que seu povo compreendesse a realidade da divindade e soubesse claramente os seus deveres. É assim, por exemplo, que o breve catecismo de Westminster tenta ensinar aos infantes, declarando a nós quem é Deus, trabalhando sobre o aspecto de revelação, mas em seguida mostrando através de perguntas e respostas o que Deus exige de nós. Em termos gerais, isso é uma revelação, e isso só se concebe ao seu povo. Eis o motivo pelo qual o mundo, congregação aí fora, está completamente perdido, desnorteado, buscando sempre a verdade, tateando como se pudesse encontrá-la, mas não a encontrarão. À luz das Escrituras Sagradas, Deus tem um povo seu especial para dar-se a conhecer, dar-se a revelar-se. Portanto, eis a pergunta de Cristo. Veja, o que os homens dizem quem eu sou? E observe as respostas. É um dos profetas. É a reencarnação de Elias. Talvez o profeta Jeremias, naquela expectativa judaica de que Jeremias reviveria para trazer à tona os juízos de Deus frente ao seu triste fim. Mas perceba, todas as respostas estavam completamente descabidas. Porque aquele povo não via em Cristo o cumprimento daquilo que Deus dissera ao revelar a Moisés, o profeta que haveria de vir. E é interessante, esse texto que nós temos aqui diante dos nossos olhos, ele é trabalhado em Marcos e ele também é trabalhado em Lucas. Mas ele não é trabalhado em João. A perspectiva de João, do Evangelho de João, é completamente outra. Por exemplo, a partir do capítulo de número 3, Cristo é visto e pregado
por João, o apóstolo, como o profeta, cumprimento daquilo que Deus revelara a Moisés. Portanto, para o público que recebia a carta de João, primeiramente os de Éfeso, eles sabiam claramente que Cristo era aquele cumprimento profético de que Deus falara, ou porque Deus falara a Moisés e ao povo. Mas Mateus, que escreve prioritariamente à comunidade cristã na Judéia. Marcos, que anuncia o evangelho à igreja. E Lucas, que anuncia o evangelho para aqueles que estão fora de Jerusalém, verdadeiramente Cristo deveria ser anunciado como aquele a quem o mundo viu e não o conheceu, viu e não o concebeu. Por isso, eis a pergunta: quem os homens dizem quem eu sou? E a resposta que o mundo dá para isso é completamente extraviada da verdade. Faça um ato de evangelização. E creio que muitos de nós já temos feito isso. Pergunte aos homens que estão aí fora quem é Cristo. E observe em seguida as respostas. Você vai ver que nenhuma delas concebe Cristo segundo as Escrituras. Mas pode falar de um Cristo segundo a tradição deste tempo. Ora, em João capítulo 7, quando os fariseus fazem um questionamento acerca de quem era aquele que entre eles estava, Cristo disse que eles só poderiam compreendê-lo, João capítulo 7, verso de número 38, segundo as Escrituras. Lucas capítulo de número 24, Cristo no caminho de Emaús, anuncia para os 2 discípulos que com ele caminha, que ele somente poderia ser conhecido segundo as Escrituras, porque eram as Escrituras que davam testemunho dele. Portanto, a identidade da igreja ela começa a ser literalmente colocada segundo o padrão da revelação. Eis o motivo pelo qual, quando nós conhecemos a Deus, o ardente desejo do nosso coração é participar desta comunidade e não de outra instituição. Ora, poderíamos, nessa época, buscar instituições que satisfazessem, primeiramente, o nosso ego. Declarassem para nós o anseio pecaminoso dos nossos corações. Do que está aqui nesta instituição, onde nos assentamos para fazermos a vontade de outrem e não a nossa. É por isso que às vezes cantamos canções que outrora não amávamos. Alguém certa vez me disse lá na Aliança: pastor, por que essa igreja só canta salmos? Por que nós não cantamos outras canções que nos animam, que nos alegram, que até falam do nome de Deus e falam do nome de Cristo? Respondendo aquela pessoa, disse: olha, se eu tivesse que cantar as canções que me agradam, todas as músicas aqui da igreja eram músicas de Elvis Presley. São as canções que eu gosto. Mas quando cantamos o que cantamos, quando adoramos como adoramos, não se coloca aqui a nossa vontade individual. Ou seja, a função litúrgica daquilo que vem na mente e no coração de um ministro. Mas quando fazemos o que fazemos, é porque nos deleitamos em saborear da palavra de Deus e nos submetemos a essa verdade reveladora do Senhor. Eis o motivo pelo qual a igreja, como identidade para nós, nos humilha. Nós nos encontramos em um local onde as nossas vontades não serão realizadas, mas que o nosso ego, que o nosso desejo e o nosso coração estarão colocados aos pés da cruz do Senhor. Fazemos aqui, literalmente, ou cumprimos aqui a vontade soberana de Deus. E não respondemos a Cristo conforme geralmente o mundo responde.
colocando em vigência um infame desejo do coração. Você já imaginou, se você participasse de uma igreja, onde um ministro, ele dissesse o que seria verbalizado na liturgia? Então, neste domingo, por exemplo, neste dia do Senhor, nós poderíamos ver até uma liturgia agradável, de acordo com o espírito do dia do pastor. Domingo que vem, se o pastor amanhecesse mau humor, a liturgia seria completamente outra. Nós devemos dar graças a Deus e louvar ao Senhor por isso, uma vez que a nossa identidade eclesiástica, ela se perfaz não segundo o agrado do desejo da nossa mente e coração, mas ela nos escraviza à vontade revelada de Deus. Eis o motivo agora da segunda pergunta de Cristo. A primeira foi: o que os homens aí fora dizem acerca de mim? A segunda pergunta é: e vós, quem dizeis que sou? Nenhuma resposta acerca de Cristo ou acerca da igreja deve ser fora do padrão das Escrituras. Ultimamente eu tenho lido bastante sobre a patrística, como nunca antes. E os católicos modernos, por exemplo, dizem que a igreja ela está fundamentada em 3 grandes princípios. São os 3 grandes pilares. Enquanto que a nossa catolicidade reformada diz assim: os nossos princípios estão somente na Escritura Sagrada. Eis ali o sola scriptura. Os católicos ocidentais dizem não somente sola Escritura. A Escritura é muito boa, mas a tradição também o é. E o magistério também se faz presente. Quando eles chamam tradição, eles apontam literalmente para a patrística, para os pais da igreja, aqueles que ensinaram do 2º século até meados do 8º século. Interessante, um dos pais da patrística que nos une é Agostinho de Hipona, que, em primeira face, pregando a palavra de Deus e meditando em Mateus, disse que a identidade da igreja estava inerentemente ligada à identidade de Pedro. Só se poderia conceber a igreja segundo os atos de Pedro. Tempos depois, ele escreve um tratado, e nesse tratado ele faz correções do seu pensamento. E ele diz que a identidade da igreja não deveria estar atrelada a figura humana nenhuma, mas tão e somente simplesmente a identidade postada nas Escrituras. E se estivesse ligada a alguma identidade humana, não seria na de Pedro, mas na humanidade de Cristo, a pedra e o fundamento da igreja. E ele respalda a sua afirmação, porque ele concebe da seguinte maneira: nenhuma palavra sobre os cristãos, nenhuma palavra sobre a igreja, nenhuma palavra sobre o povo pactual deve ser evidenciada segundo as elocuções do coração humano, mas tão simplesmente e graciosamente na palavra do Senhor. Eis a nossa identidade, eis a nossa catolicidade. Nós afirmamos o que a Escritura afirma. Nós caminhamos onde a Escritura nos delineia. Nós apontamos e cremos naquilo que a Escritura nos ensina a crer. E não simplesmente na tradição. Se a tradição diz assim, nós a seguimos. Mas se a tradição aponta para um outro destino, nós a rejeitamos.
Foi assim que os nossos pais reformadores nos ensinaram. E talvez a melhor igreja de Cristo viveu. A nossa tradição puritana, ela é concebida por homens e mulheres que escravizaram seu ego para viverem totalmente à luz das Escrituras. Observe agora a segunda seção do texto. Verso 15 ao verso de número 17. Quando Cristo diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Veja a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, a primeira pergunta de Cristo é: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Havia uma concepção antiga, desde o Antigo Testamento, capítulo 7, capítulo 14 de Daniel, bem como o Salmo de número 8, a fazer um questionamento acerca do Filho do Homem. Quem seria este Filho do Homem? Ora, para os melhores intérpretes judeus, o Filho do Homem seria um rei humano que governaria sobre Israel e faria com que todos os seus inimigos fossem escravizados, libertando Israel do jugo do mundo. Tempos depois, do jugo romano. Mas observem a grandiosidade da resposta de Pedro. Ele concebe que o Filho do Homem, naturalmente, é Deus entre nós. Porque a sua resposta diz: o Filho do Deus vivo. Mas qual o problema dessa resposta? A língua portuguesa aqui nos deixa falhar nisso. A palavra filho na língua portuguesa só nasce de uma razão: filho. No texto grego e na concepção aramaica, essa palavra filho é muito mais ampla. Existem pelo menos duas palavras que definem filho. A primeira palavra é a palavra teknos, é a palavra mais usada. Era a palavra que os judeus diziam acerca da sua filiação a Deus. Quando eles iam dizer quem eram, a sua identidade, dizia teknos ton theon, ou seja, filhos adotivos de Deus. E era assim que a comunidade judaica da Palestina entendia a sua filiação. Quando se reuniam ali em suas sinagogas, eles diziam: nós somos a comunidade adotiva do Senhor. Ora, quem não participa dessa comunidade, primeiramente os samaritanos e depois os gentios, não foram resgatados por Deus. Eles não receberam o princípio da adoção. Você já se perguntou por que em vários momentos, quando Cristo se dizia ser filho de Deus, os judeus pegavam em pedra para apedrejá-lo? O motivo é porque ele não falava a palavra teknos, ton, theon, mas uios, ton, theon. E a diferença aqui é muito grave, porque a palavra uios significa filho da mesma essência. O Concílio de Éfeso, em 431, sobre essa declaração de Pedro, aqui agora concebe a dupla natureza de Cristo. Interessante é que nesta manhã nós confessamos isso. Natureza inseparável, indissolúvel. Cristo plenamente humano. Cristo plenamente divino. As duas naturezas completamente ligadas, mas indissociáveis, inseparáveis. Perceba agora a resposta de Pedro. Veja, entre nós não está simplesmente a concepção judaica de reinado ou de monarquia, mas entre nós está o próprio Deus,
Portanto, entre nós se cumpre a Escritura. Entre nós está verdadeiramente aquele que caminharia conosco. E é interessante fazer essa ligação entre Antigo e Novo Testamento, ou entre Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Se você observar, o capítulo 16 de Mateus está em completa consonância com o Salmo de número 22. Nós cantamos isso. Que é Cristo se dando a conhecer o seu povo. Segundo, Cristo estando no meio do seu povo. Terceiro, Cristo pregando a nós o verdadeiro Deus. E Cristo anunciando a Deus que nós somos os seus irmãos. A compreensão do Cristo plenamente humano e de um Cristo plenamente divino. Não é 50% humano e 50% divino, é totalmente humano e totalmente divino. Eis um grande mistério para nós entendermos isso. Mas é a graça da revelação divina que nos faz conceber que entre nós agora está um ser completamente humano e completamente divino. Dito aqui nas palavras de Pedro, veja, o Filho do Deus vivo. Irmãos, em seguida, como é que se dá essa concepção para nós? Alguém poderia dizer assim, não, mas isso é meramente um entendimento teológico. É uma concepção teológica do ministro que nos fala, do ministro que nos ensina. É uma compreensão teológica histórica, dita, por exemplo, lá no Concílio de Éfeso, em 431, e que foi depois abraçada pela nossa confissão de fé, em 1643. Observe que a nossa confissão de fé e o credo, nascido em 431, não fazem uma outra afirmação a não ser a afirmação das Escrituras. Quem diz isso para nós não é Éfeso. Quem disse para nós não foi a Assembleia de Westminster reunida na sala de Jerusalém. Mas quem diz para nós é a própria palavra de Deus. Veja aí a terceira seção. Verso de número 17 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Que a expressão bem-aventurado não está ligada simplesmente ao entendimento de Macários, muito mais do que feliz, mas está sob o entendimento de graça recebida, assim como em graça recebeu Maria aquilo falado pelo Espírito do Senhor. Ou seja, porque tu não revelou a carne e o sangue, ou seja, tu recebeste agora uma revelação que não foi da tua lógica, carne, que não nasceu do teu espírito, sangue, mas meu Pai que está nos céus. Veja a graça de um culto. Nós saímos dos nossos lares para entendermos acerca de quem somos, aprendemos a nossa identidade e nos assentamos nas cadeiras, nos bancos, não para ouvir um ministro do Evangelho, mas para entendermos que a cada participação dominical, quer do matutino, quer do vespertino, é Deus dando-se a conhecer a nós, revelando-se a nós. A palavra aqui no grego é condescendeu. É o Senhor vir até nós e dar-se a conhecer, ou inclinar-se até nós e dar-se a conhecer. Foi isso que aconteceu com Pedro. Não foi razão humana que o fez afirmar Cristo, Filho do Deus vivo, mas o próprio Deus, por meio da compreensão da palavra, que faz Pedro afirmar o que afirmou. Então, quando dizemos hoje que nós fazemos parte da verdadeira igreja e que cremos no verdadeiro Deus, por meio do verdadeiro evangelho, não pense que isso é elucubração humana, raciocínio meramente humano,
lógica formal. Pelo contrário, é pura graça revelativa de Deus a nós, cujos lábios falam daquilo que o nosso coração está cheio, soprado por Deus por meio da sua palavra. Qualquer outra interpretação, qualquer outro sentido que não seja esse, põe em risco a nossa identidade. Um dia desses eu estava falando em uma livraria, alguém me perguntou assim: ô pastor, me diga uma coisa, e quem é o fundador da sua igreja? Eu sabia o sentido da pergunta dela. Então ela estava esperando que eu dissesse assim, é Calvino ou John Knox. Eu disse Cristo. Ah, se não foi Calvino, não? Eu disse, não. Ah, não foi aquele outro, John Knox. Ah, você é esse aí, não, lá da Escócia? Eu sei, é esse aí. Não foi esse aí, não? Eu disse, não. Calvino foi instrumento de Deus para sistematizar aquilo que a Escritura Sagrada ensina enfaticamente. John Knox foi instrumento de Deus para a sua época, para lançar luz a uma nação completamente em escuridão, a Escócia. Mas tanto Calvino como John Knox anunciaram ao seu tempo, à sua época, ao seu povo, aquilo que Cristo, há tempos e séculos atrás, havia dado e presenteado ao mundo, a sua igreja. Os nossos fundamentos não estão fincados em realizações humanas, mas os nossos fundamentos estão agora fincados em realização completamente humana e divina. Os nossos fundamentos, portanto, estão em Cristo nosso Senhor. E eis, portanto, Cristo, portanto, dando a resposta a Simão Pedro. E agora dizendo, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aqui nós temos um jogo de palavras. Observe, o nome Pedro, tanto em grego como em latim, significa pequeno rochedo, pequena rocha, ou uma pedra fragmentada. Mas ele não diz que sob Pedro está agora o alicerce da igreja. Ele diz, sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua declaração, a revelação que recebestes, ele diz, sobre esta pedra ou sobre mim, edificarei a minha igreja. E perceba agora o adágio que caminha com a igreja. Salmo de número 118. E os versos que se seguem, principalmente 24 e 25, nos diz que esta pedra, ela fora rejeitada pelos edificadores. De tal maneira que quando as primeiras pregações apostólicas surgem, nós temos em Atos, capítulo de número 4, anunciando agora para judeus e gentios que a pedra verdadeiramente fora rejeitada pelos homens. E a interpretação de Lucas, no capítulo 4, é que para Lucas a pedra era justamente a declaração petrina. Era verdadeiramente Cristo revelado aos homens. Portanto, a nossa identidade cruza-se ou encontra-se com a identidade de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E veja, nós não somos igreja. E eis a concepção equivocada do nosso tempo. E eis porque muitos têm abandonado a igreja para se congregarem sozinhos, afirmando serem individualmente a igreja de Cristo. E dizendo que amam a Cristo estando em seus lares. Ora, como é que podemos afirmar isso ao mesmo tempo que rejeitamos o corpo de Cristo? É como se disséssemos para as nossas esposas, ou as nossas esposas
dissessem para nós: olha, eu te amo, só não te quero por perto. Eu te amo, só não quero dividir a cama contigo. Eu te amo, só não quero viver no mesmo ambiente que você. Ora, no momento de maior aflição, os apóstolos escutam pela primeira vez que Cristo ia dar a sua vida por eles. João capítulo de número 13. Cristo responde à aflição dos apóstolos em João capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração. Mas a resposta que os cala é literalmente dizer para ele: porque eu irei para o meu Pai, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não se concebe igreja de Cristo, estando, portanto, distante do corpo de Cristo. Aquele que está longe do corpo está passando por um processo de excomunhão. Aquele que nega o corpo de Cristo, nega o verdadeiro Cristo, dado a nós. Verso de número 18 e 19 agora vai nos dizer que sobre este Cristo, sobre esta igreja, seriam revelados o poder de Deus e estaria sobre esta igreja as chaves do reino dos céus. No campo teológico, nós chamamos isso dos poderes da igreja, ou do poder da igreja. O poder que a igreja exerce para regulamentar-se a si e disciplinar o seu povo. O que é dado à igreja aqui, em termos de chaves e em termos de poder, literalmente é o evangelho. Ora, nós sabemos disso porque no capítulo 20 do livro de João, quando ele trata em palavras como essas semelhantes, ele atrela poder à palavra. E em Romanos capítulo 1, Paulo diz que não se envergonharia da palavra, não me envergonho do evangelho, porque naturalmente é o poder de Deus. E eis o motivo que nós agora participamos graciosamente de um culto que não é segundo a nossa vontade. Porque tudo que fazemos, fazemos mediado pela palavra de Deus, ou ensinados pela palavra de Deus. Já percebeu isso? Quando oramos, oramos pela palavra de Deus. E eis a graça. Uma vez que quando oramos, oramos pela palavra de Deus, e sendo Deus fiel à sua palavra, a nossa oração é respondida. Alguém uma vez me perguntou: pastor, como é que eu faço para ter minha oração atendida? Eu disse: como é que você está orando? Eu disse: não, geralmente, pastor, o senhor tem um tempo para escutar esse culto? A minha oração é assim. Ela começou a falar. Eu disse: só uma pergunta. A sua oração, pastor, a minha oração é segundo o desejo profundo do meu coração. Eu disse: eis aí o segredo. Porque é que Deus não lhe escuta e nem nunca vai lhe ouvir. As nossas petições não devem ser conforme nós achamos que devemos pedir a Deus. Mas as nossas petições devem ser mediadas pela palavra de Deus. Oramos a palavra de Deus, porque Deus, sendo fiel à sua palavra e não a nós, Ele atenderá às nossas petições. Segundo, já observou como nós cantamos? E por que é que nós cantamos os salmos? Porque nós cantamos para Deus a sua própria palavra. Respondendo àquela pessoa que me indagou quando participou de um culto lá na Aliança, dizendo assim: por que vocês só cantam os salmos? Só tem isso. Só tem isso. Veja, Isaías nos diz que a nossa melhor obra não passa de trapo de imundície. Imaginemos-nos os melhores compositores que aqui entre nós estão, compondo poesias de louvor ao Senhor. Aí Deus toma nas mãos e diz assim: porcaria. Poderia cantar o meu evangelho e não cantou. Poderia me dar a verdadeira glória e não me deu. Só negou.
e escondeu, ocultou ou rejeitou. Veja, quando participamos do culto, até cantamos e cantamos a palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador. E que ouvimos no culto? Talvez seja o maior escândalo do cristianismo. Não uma boa perspectiva. Mas o que se mais ouve hoje nos púlpitos são boas aulas de geografia, boas aulas de psicologia, talvez boas aulas de filosofia. Mas é negado ao povo o evangelho da graça. A vontade de falar é muito grande, mas eu já participei de um culto em que, após o culto ter sido finalizado, eu saí do culto e disse para mim mesmo, como eu sou ignorante. O culto inteiro eu tive uma aula de psicologia. Eu disse, poxa vida, eu ia morrer e não ia saber disso. E ele falou naquele ponto acerca daquela coisa, e eu não sabia disso. Como eu gostaria de ter saído daquele culto dizendo assim, como eu sou um pecador. Como Deus apontou as minhas falhas, como Deus denunciou os meus pecados, como Ele me alimentou no tempo certo, como Ele cuidou de mim quando eu menos esperava. Veja, hoje nós saímos de alguns cultos, de algumas reuniões, tendo a impressão que nós somos verdadeiros ignorantes e não verdadeiros pecadores. Ora, uma das marcas centrais da verdadeira igreja de Cristo é que quando o povo se reúne, o que eles vão cantar e falar e depois ouvir, nada mais é, e graciosamente é, a verdadeira palavra de Deus. É para isso que Deus nos chama para estarmos assentados aqui. Ele nos humilha, anunciando o seu evangelho, mostrando para nós quanto ele é grandioso e quanto nós somos necessitados dele. Isso agora compreende o poder da igreja, que verdadeiramente nos disciplina. Estava lendo agora um teólogo muito bom sobre aconselhamento bíblico. Ele assim, os puritanos não tinham muito problemas em aconselhar o povo, porque faziam isso através de suas congregações na hora da pregação. Os crentes tiravam as suas dúvidas. As noviças sabiam como se direcionarem aos seus maridos. Os maridos aprendiam como lidar com os filhos. E assim todo o povo de Deus, por meio da pregação do Evangelho, era não somente abençoado, mas era também levado a compreender de forma verdadeira o que Deus requereria deles em cada área estratégica de suas vidas. Isso é o que o Evangelho de Deus faz quando é verdadeiramente pregado a nós. Por fim, irmãos, nós chegamos aqui, então, a 3 aplicações decisivas. A primeira é que o mundo jamais saberá quem Cristo é e qual o verdadeiro sentido e significado da igreja. E a razão é muito simples. O mundo não tem as Escrituras, o mundo não tem a verdade de Deus, porque verdadeiramente a rejeitou. Cristo veio ao mundo e o mundo o rejeitou. Não espere ouvir do mundo boas palavras. E nem espere ouvir do mundo um bom conselho. Erramos quando vamos ao mundo buscar algum tipo de solução para a nossa vida. Caminhemos pela terra da Escritura. Possamos ir ao encontro da verdadeira igreja de Cristo e dos verdadeiros ministros do Senhor, para que a nossa vida seja comprometida com a verdade e não com o engano. Segundo, temos que saber pontualmente quem somos. Somos o povo de Deus, a igreja de Cristo, a igreja da verdade que caminha na verdade e que vive a verdade. E tomemos muito cuidado com as declarações que fazemos. Se o mundo está em trevas, cabe a nós, como os únicos luzeiros dessa vida, sermos luzes àqueles que se encontram em trevas. Coitado do mundo se não ouvir de nós
a verdadeira pregação do Evangelho. Ou se ouvir de nós uma falsa denúncia acerca do Evangelho. Perguntaram a nós, e quem é o Cristo? E o que é a igreja? E quais serão as nossas respostas? Uma dica, lá no capítulo de número 7 e também no verso 38 do livro de João, Cristo diz assim, quem crê em mim conforme diz a Escritura. A palavra crer ali não é somente crer para dentro, mas anunciar para o mundo. Anunciemos Cristo segundo as Escrituras. Terceira e última aplicação, irmãos. Se Cristo é anunciado segundo as Escrituras, não temos um outro resultado para esta vida, a não ser transformação de almas. Ora, fora Paulo que nos ensinou dizendo o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho, da palavra de Deus, porque o poder de Deus ao mundo, primeiramente para transformar a vida do judeu, e segundo, para transformar a vida de todo grego, de todo gentil. Não esperemos a transformação do mundo sem declarações firmes e fiéis, verdadeiras, por meio da palavra de Cristo. Então, sendo assim, nós viveremos um verdadeiro evangelho e estaremos comprometidos com a nossa identidade cristã. Quero lhe convidar agora a declinar a cabeça diante do peito. Eu gostaria de orar com vocês. Soberano Senhor, nós nos alegramos em Ti e descansamos no Teu verdadeiro cuidado. Pedimos agora que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor coloque em nossos corações, em nossos lábios, a Tua palavra, para que possamos anunciar ao mundo e aos homens a verdadeira razão do Evangelho. Santo Senhor, que nós possamos pronunciar a Tua palavra verdadeiramente sempre, para que o mundo Te conheça. Assim nós oramos em agradecimento a Ti por todo o bem que nos queres. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, aquele que ora por nós. Oramos graciosamente diante de Ti, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Foi um prazer imenso estar com vocês.